Olá, e hoje na nossa leitura de psicografia a gente vai conhecer o relato do espírito da Helena Almíscar, intitulado Os Fora da Lei. Essa história incrível foi trazida pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia, ela é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se você se interessa, procura a Sônia Lopes no canal Revelações Espirituais. E aqui, nesse relato da Helena Almíscar, ela vai contar pra gente como foi a encarnação dela, quando ela se une, claro, por afinidade, com pessoas erradas, que praticavam o mal. É uma história forte e, qual a nossa surpresa, o final dessa história não é feliz. Então vamos conhecer a psicografia do espírito da Helena Almíscar. Sempre que eu saía do colégio, via um belo rapaz encostado no muro. Tinha os olhos verdes e pele morena. Perguntei para Estela, minha amiga: quem será ele? Não conheço. Tome cuidado, pode ser um aliciador. O que é isso? São pessoas que tentam persuadir jovens aos vícios. Que tipo de vícios? Ela respondeu: todos. Não tem lógica isso. Com qual objetivo? Com o objetivo de levar jovens para um mau caminho, com as ilusões das drogas. Esse é o seu ponto de vista, não o meu. Não se iluda. Quem entra por esse mundo dificilmente sai. Você não precisa disso. Seus pais te apoiam em tudo. Pagam esse colégio que é caro para te preparar para a vida. Eu respondi: eu sei, Estela, mas esse rapaz é tão lindo. Não quero meu mal. Não seja louca. O que você quer? Quero conhecer a vida de um grande traficante, esses poderosos que vejo na televisão. Imagina namorar um homem assim? Estela disse: Helena, não fale assim. Quantos jovens se perdem por intermédio desses traficantes? Passou o tempo, Estela foi viajar, antecipou as provas. Ela era ótima aluna. Aproveitei a ausência dela e fui conversar com um moço bonito que sempre estava fora da escola. Eu lhe perguntei: você está esperando alguém? Sim, estou esperando por você. Eu? Você não me conhece? Sim, eu conheço. Sempre a vejo entrar no ônibus escolar. Você é muito bonita. Quantos anos você tem? Eu respondi: 14 anos. Por ser alta, parece ter mais idade. Gostaria de ir tomar um sorvete comigo? Me encontrei com ele muitas vezes. Estava apaixonada a ponto de não enxergar o caminho obscuro que eu estava seguindo. Fugi de casa e fui morar com ele em uma comunidade onde ele era o rei. Todos tinham que seguir as ordens dele, e aquela vida me fascinava, sem pensar na dor que eu causei aos meus pais, que por inúmeras vezes foram me buscar. Quando me tornei maior de idade, eu também dominava a comunidade e recrutava jovens para o comércio das alucinações. Nem sequer lembrava da minha família. Eu e Jaelcio formamos exércitos de jovens para vender os entorpecentes. Me tornei tão fria, não tinha compaixão por ninguém. Jaelcio usava da força física para que as pessoas obedecessem às suas ordens. Nunca parei para pensar na minha família. Eu ensinava as crianças a cometer pequenos delitos e, conforme iam crescendo, aumentavam os delitos. E eu enriquecia assim. Mudamos de cidade
Estávamos sendo perseguidos por outros piores que nós. O dinheiro que possuíamos era suficiente para viver no luxo. Eu era uma mulher bonita, porém má. Ou seja, me tornei assim por conviver com o Jaelcio. Ele gostava dessa vida. Me sentia poderosa. Aquele mundo para mim era perfeito. Estava com um homem que eu amava e, além disso, tinha muitas joias roubadas, mas eu as considerava minhas. Jaelcio chegou em casa apavorado e disse: precisamos fugir. Estão atrás de nós. Por quê? Ele, de forma grosseira, respondeu: porque somos fora da lei. Imagina, fora da lei é pesado. Esqueceu o que somos e o que fizemos? Esqueceu que você aliciava crianças para roubar para você? Você é responsável pelo que essas crianças se tornaram. Eu respondi: bobagem. Só aprenderam a sobreviver nessa sociedade preconceituosa. Roubamos para sobreviver. Não seja hipócrita. Vamos, pegue o necessário e vamos fugir. Agora que eu decorei toda a casa, me custou muito dinheiro. Ele disse: ou você foge ou será capturada e presa. Ouvi um barulho de helicóptero sobrevoando a bela casa onde estávamos. Era um condomínio de luxo. Jaelcio falou: você deixou o carro fora da garagem. Eles vão nos encontrar. Devia ter escondido. Vamos com o outro. Corremos e entramos no carro, deixando a casa luxuosa para trás. Eu sabia manejar muito bem a arma e na fuga veio o rosto da minha mãe, que há anos eu não lembrava. Enquanto fugia, ela me falava: minha filha, eu te amo. Não conseguimos sobreviver, até porque já tínhamos fugido tantas vezes. Eu estava com 45 anos, passei a vida só cometendo erros e não pensava nas consequências. Quando eu consegui me desligar do corpo físico, me vi em uma densa escuridão. Eu pensei: deve ser noite, vai amanhecer. Mas o dia de luz não chegava. Fiz muitos desafetos, mais do que imaginava, e eles vieram nos atormentar. É uma regra no crime não ter compaixão por ninguém, mas não espere que tenham por você. Espíritos perigosos, como eu, me prenderam para se vingar. Um deles me falou: você foi uma das piores pessoas que eu conheci. Criou uma escola do crime e ensinou muitos a perderem a vida. A perderem na vida. Olha quem fala, você não é diferente de mim. Você era de família rica, não precisava roubar. Eu era pobre, não queria roubar, mas você me ameaçava. Ou eu fazia a sua vontade ou eu morria. Eu respondi: isso não faz diferença, estamos no mesmo inferno. Pouquíssimas vezes eu pensei em Deus, até porque eu não queria afinidade com Ele, ou teria que deixar o crime. Eu amava aquela vida louca. Aos poucos, os espíritos perturbados que ali estavam iam sumindo. Mas para onde eles vão? Só ficavam os piores e eles brigavam entre si. Depois de muito tempo, lembrei da minha mãe. Ela falava: existem dois caminhos, o caminho da luz, que é Deus, e o caminho escuro da maldade. Vai chegar um dia em que você vai ter que escolher. Se escolher o caminho da escuridão, saiba que só a luz divina pode te guiar. É melhor fazer o bem do que o mal. Eu não sabia onde Jaelcio estava e os meus desafetos não me davam paz. Lembrava da minha mãe me ensinando a orar.
Naquele momento, ouvi um alvoroço no local. Parecia um exército de homens iluminados que foi chamando cada um pelo nome até chegar ao meu. Helena Almíscar. Aqueles homens iam conduzindo os espíritos enlouquecidos para um transporte. Entravam de 2 em 2. Eu e outros não entramos no mesmo transporte. Pensei, será que somos os mais perigosos? Outro transporte chegou e entramos. Eu e mais 30 pessoas, ou seja, espíritos loucos e desajustados. O transporte parou e descemos. O homem iluminado falou: todos vocês viverão aqui, pois todos têm a mesma conduta. Não conseguiram viver entre as pessoas do bem. Vão precisar evoluir entre vocês. Aqui não há o que roubar. Eu olhei e vi algumas árvores e um riacho. Perguntei: do que vamos viver? Este é um planeta primitivo, onde vocês vão recomeçar. Vocês devem aprender a se respeitar, trabalhar na terra e plantar. Aquelas árvores serão o recomeço. Da semente delas, vocês vão se alimentar, já que não conseguem conviver com a luz do Cristo. Por quanto tempo eu vou ficar aqui? Vocês têm a eternidade para melhorar. Foram dadas inúmeras oportunidades para todos vocês. Helena, você teve uma boa amiga que te alertou. Teve uma mãe amorosa, mas não consegue aprender o que é o amor. Deus não quer a destruição do que Ele criou. Eu perguntei novamente: quanto tempo eu vou ficar aqui? Não sei. De tempos em tempos eram mostradas as nossas atitudes de quando estávamos na Terra encarnados. Os meus erros causaram um grande mal às pessoas. Para quem pensa que só existe a Terra como planeta habitável, se engana. Existem milhares e milhares de planetas. Habita-se ali conforme a própria evolução. Onde eu estou não é uma prisão. É um local onde não existe tecnologia. Temos que nos conectar com a natureza e refletir sobre o que somos. Não existem casas, nem prédios para os que regrediram espiritualmente. Os que já evoluíram têm merecimentos. A transição planetária é essa separação do mal com o bem. Para deixar o bem avançar, o mal precisa ser contido. Para o bem do planeta, isso não é tudo. É apenas o começo de muitas mudanças. Que história incrível e quantos ensinamentos ela traz pra gente. A questão dela se unir ao Jaelcio é sobre as más tendências que a gente traz na atual encarnação das outras, das anteriores. Todo mundo traz más tendências, todo mundo traz imperfeições de existências passadas para serem melhoradas, para serem extirpadas. E ela, como já trazia isso muito forte nela, essa maldade, ela se uniu ao Jaelcio, que tinha a mesma sintonia que ela. Foi por isso que eles se uniram. Como ela fala, não é que foi a culpa do Jaelcio, ele foi só aquela tentação, aquela prova, né, que ela não passou claramente. E aí a questão dela ter feito a passagem, no momento que ela faz a passagem, ela vê uma escuridão pesada, como ela diz, né, uma densa escuridão. Por quê? Ela continua na mesma frequência, na mesma vibração que ela vivia aqui na Terra. Como a gente diz, ninguém vira santo porque desencarnou. Da mesma forma que a gente vive aqui,
quando a gente fizer a nossa passagem, é o que vai acontecer do outro lado. Então, como ela já vivia praticamente num umbral aqui na Terra, né? A forma dela viver se assemelhava já com o umbral. Quando ela faz a passagem, ela se encontra do mesmo jeito. E, inclusive, ela se sintoniza com aqueles que ela prejudicou, que ficaram esperando ela desencarnar para se vingarem. Então, tudo é sobre sintonia, né? Mais uma vez. Sobre essa questão dela ser, deles na verdade, né? Muito provavelmente, ela não fala do Jaelcio, mas eu acredito que seja também a mesma situação. Dela ser encaminhada, ela e mais os outros espíritos que ela fala, né? Que entraram naquele transporte. Deles serem encaminhados para planetas inferiores à Terra. Isso não quer dizer que o espírito regrediu. Como a gente aprende na doutrina espírita, nem a cada encarnação ninguém regride. O máximo que pode acontecer é você estacionar na evolução, não melhorar em nada, mas regredir não. Então, o que está acontecendo? Por conta da transição planetária, esse tipo de vibração, né? Pessoas que vibram na maldade e não querem melhorar, estão sendo encaminhadas a planetas inferiores à Terra. Mas vão continuar, como ela explica pra gente direitinho, vão continuar evoluindo. Vão usar a inteligência que elas têm para ajudar esse planeta inferior a evoluir também, até alcançarem a vibração do planeta Terra, que vai continuar evoluindo até se tornar um planeta regenerado. Por isso essa transição planetária. Então, como eu falei, a Terra não está mais aceitando espíritos que vibram na maldade. Por isso, eles estão sendo encaminhados para planetas inferiores. Então, literalmente, como ele fala, né, da separação do bem e do mal, literalmente nós já iniciamos a separação do joio e do trigo. Então, vamos escolher, gente, como ele fala também, né, um conselho lindo, vamos escolher sempre, sempre o caminho do bem, o caminho do amor, da fraternidade, da caridade. Sempre, sempre, mesmo as provas pesadas que chegarem até nós, não façamos o mal, não escolhemos o caminho das facilidades, do luxo, das tentações, nunca. Para que a gente possa continuar reencarnando aqui no planeta Terra, que sim, vai se tornar um planeta melhor. Acreditem. Espero que vocês tenham gostado desse relato lindo, dos ensinamentos. Curtam o nosso vídeo e compartilhem. E a gente se vê no próximo relato.